Meus prezados irmãos que me assistem neste momento, pela manhã, ou à tarde, ou à noite, através deste vídeo, eu quero, neste momento, trazer uma palavra, uma reflexão para o seu coração. Sou o pastor João Batista, da Assembleia de Deus, Missão Taubaté, mais conhecida como a Igreja das Portas Amarelas. E eu tenho o privilégio, dado pelo Senhor nosso Deus, de chegar até você neste momento, que está me assistindo, para esta reflexão sobre o que a Bíblia é para você. O que a Bíblia representa para você. E eu quero chamar a sua atenção para uma leitura rápida na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, a partir do verso 19, que diz o seguinte: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E eu lendo esse texto, me vem à mente quanto tempo a Bíblia Sagrada que nós temos em nossas mãos, que é a palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus para os nossos corações, como regra de fé e prática para a nossa vida. Foi escrita por aproximadamente 40 escritores, em lugares diferentes, épocas diferentes, por aproximadamente 1500 anos, para que ela estivesse como está em nossas mãos o cânon sagrado. E cânon significa vara de medir, e realmente a palavra de Deus, ela mede a nossa vida espiritual, como ela está diante de Deus e como Deus quer que ela esteja diante dele. Então a palavra de Deus, para mim é isso, é algo de suma importância, é a bússola do viajante, ela é a âncora para aquele que está à deriva e precisa de parar, de dar uma parada, e lança a âncora para que o seu barco pare e ele tome uma direção certa e segura. E a palavra de Deus, ela nos diz aqui que ela é firme. E realmente a palavra de Deus é firme porque ele, segundo a palavra do Senhor em Números 23:19, diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Então a palavra de Deus é firme por isso, porque o nosso Deus, ele é um Deus que não volta atrás na sua palavra. O que ele promete, ele cumpre. E isso é que nos dá firmeza, porque o escritor da Bíblia é o nosso Deus, que, segundo aqui o texto que nós lemos, de Número 23:19, ele é firme e a sua palavra continua firme para todo o sempre, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Também a palavra de Deus, ela
não passa. A Bíblia diz, lá em Mateus 24:35, que tudo neste mundo passará, mas a palavra de Deus, ela não passará. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E lá em Jeremias capítulo 1, verso 12, o Senhor diz para Jeremias: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então, meu prezado irmão, irmã que está me assistindo neste momento, você que tem a palavra de Deus no seu coração, você é muito feliz, você é muito bem-aventurado, bem-aventurada, porque realmente você crer numa palavra que jamais passará, porque os céus e a terra passarão. Esse céu que nós vemos hoje, essa terra que nós pisamos, este universo um dia vai passar. Mas a palavra de Deus, ela subsiste, ela permanece para sempre. Quanto no passado, quanto no presente e no futuro também. Salmo 119, verso 89, o salmista, ele com muita propriedade, ele diz: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Para sempre. A palavra do Senhor permanece no céu. Isaías 40, verso 8, está escrito que seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Então é muito bom confiar na palavra do Senhor. É muito bom, muito maravilhoso nós confiarmos na palavra de Deus e dela conosco todo momento, todos os nossos dias, aonde nós estivermos, que a palavra de Deus esteja no nosso coração e na nossa mente. Também a palavra de Deus, ela é luz. Salmo 119, verso 105, o salmista diz que a palavra do Senhor é lâmpada para os meus pés e a tua palavra é luz para os meus caminhos. O salmista, então, que com muita propriedade, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Aquele que tem a palavra de Deus no seu coração, ele não anda em trevas, ele sabe para onde vai, ele não tropeça na sua vida, na sua caminhada, porque ele tem a luz da palavra do Senhor alumiando a sua vida. E ela também é inspirada pelo Espírito Santo, como diz o verso 21 que nós lemos da nossa leitura, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E a prova dessa verdade, que a palavra de Deus, ela foi e é inspirada pelo Espírito Santo, é que, como eu já disse, aproximadamente 40 escritores, eles todos convergiram a sua mensagem para o mesmo ponto, para o mesmo foco, que é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo a este mundo, para morrer em uma cruz, para salvar a humanidade. E a Bíblia diz que no tempo certo, no tempo oportuno, o Senhor Jesus apareceu nesse mundo, sendo gerado através de Maria e nascendo em uma manjedoura lá em Belém de Judá. Cresceu, durante 3 anos e meio aproximadamente, teve o seu ministério terreno e convocou 12 apóstolos para que o seguissem, e no momento oportuno, no Kairós de Deus, ele foi crucificado em uma cruz pelos
homens maus, como diz a palavra de Deus, pelos soldados romanos que o crucificaram, e ali na cruz do Calvário, as suas últimas palavras foram: Pai, tudo está consumado. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então, toda a Bíblia, o foco dela era anunciar Jesus como Salvador do mundo, Jesus como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como João Batista bem falou quando o viu chegando para ser batizado por ele no Rio Jordão. Então, que esta palavra, breve, porém objetiva, possa ter encontrado guarida no teu coração. E encerrando, eu quero dizer algumas frases de grandes homens do passado sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Santo Agostinho, por exemplo, diz que é o livro dos livros, livro por excelência inspirado por Deus. Abraham Lincoln, um grande presidente dos Estados Unidos do passado, ele diz: creio que a Bíblia é o melhor presente que Deus já deu ao homem. Todo o bem da parte do Salvador nos é transmitido por este livro. Outro grande presidente americano, George Washington, ele disse: é impossível governar bem o mundo sem Deus e sem a Bíblia. E uma grande rainha também, a rainha da Inglaterra, a rainha Vitória, disse: este livro é a razão da supremacia da Inglaterra. Então, você que me assiste, fique com essa palavra. E encerrando, eu digo: a Bíblia Sagrada é algumas frases para você. Primeiro, é Deus falando ao homem. É Deus falando através do homem. É Deus falando com o homem. É Deus falando como o homem. É Deus falando a favor do homem. Mas seja como for, é sempre Deus falando. Que Deus te abençoe.